Olá, para quem não me conhece, meu nome é Silvana, sou professora de matemática da educação básica. Atualmente, atuo nos anos iniciais do Colégio Pedro II. É um prazer estar aqui nesse 14º Enem, para a gente discutir um pouquinho sobre o uso das tecnologias nos anos iniciais. Num primeiro momento, é interessante que a gente deixe claro que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando do papel, do lápis, da caneta, porque a tecnologia existe desde que o homem começou a criar seus primeiros artefatos, né? Toda a criação do homem que serve para um processo qualquer, né, é um instrumento tecnológico. Nós falamos hoje, especialmente, né, da tecnologia digital, porque é o que a gente tem de mais novo, né, que não é nem tão novo assim, mas que invade a nossa vida e que eu acho que nós já passamos de etapa. A primeira etapa era nos apropriarmos do mecanismo, né, do aparelho físico propriamente dito. E com o advento da internet, né, uma nova visão, um novo olhar a gente precisa lançar sobre esse uso dessas tecnologias dentro da escola, em especial para os anos iniciais, né? Muito se fala da importância, nós vamos aqui trazer alguns teóricos que apontem para detalhes que são importantes a gente conhecer para entender, porque quando a gente conhece um pouquinho, a gente vai cada vez mais se sentindo mais à vontade para fazer o uso desses instrumentos. O grande homenageado desse evento, o querido professor Biratã D'Ambrosio, né, falava da particular dependência da educação, em especial da educação matemática, da evolução das tecnologias da informação e da comunicação ao longo da evolução humana. E, né, as tecnologias digitais, obviamente, não ficam fora disso, né? O filósofo Pierre Levy, pesquisador na área da informação e da comunicação, já falava também dessa questão da evolução humana ser marcada por três importantes paradigmas. O primeiro deles, a oralidade. A oralidade é por demais volátil, né? Depende das memórias e das transferências de saberes acumulados na fala de uns e de outros, né? Sucedendo a oralidade, chegou a escrita. A escrita surgiu em momentos diferentes para diferentes civilizações. Ela tornou os registros um pouco mais lineares, né? Menos flexíveis. E aí vem a internet. A internet desfaz a linearidade da escrita. Ela traz uma velocidade para as informações que nunca se viu antes, né? Então é preciso que a gente aprenda a lidar com essa velocidade e aprenda a ajudar os nossos alunos a lidar com elas também. São muitas informações, hiperlinks, hipertextos, né? Como é que a gente faz uso desse monte de informação? Né? Como eu faço para filtrar o que me interessa naquele momento e o que não me interessa? Então, esse é um importante papel de nós, professores. Para além dos recursos midiáticos, das informações, as tecnologias digitais trazem para a gente também muitos recursos de representação e de uso que podem, assim, auxiliar muito no trabalho, na construção de conceitos matemáticos, porque é bem sabido que muitos conceitos matemáticos dependem de suas representações visuais para serem compreendidos. E esse recurso tecnológico, muitas vezes, traz para a gente uma dinâmica que pode aproximar o aluno do conceito a partir de uma oferta, por exemplo, de tecnologia digital e visual. O
que seria fluência no uso das tecnologias, né? Como desenvolver essa fluência? Talvez aprendendo a pensar dentro do espaço tecnológico, né? Explorando e desenvolvendo atividades que façam sentido para os alunos, ajude, né, a desenvolver essas capacidades e, de alguma forma, buscar estratégias para soluções. Enfim, na verdade, é preciso envolver as crianças nesse processo, né? E a única maneira de fazer essa dinâmica dar certo é fazendo uso com certa frequência dela, né? E ao falar de pandemia, né, a gente começa a pensar que essa fluência digital, tecnológica, ela precisou acontecer mesmo que de forma compulsória, porque com o distanciamento social, alunos e professores ficaram separados, né, dos seus ambientes de trabalho. E todas essas questões causadas pelo período pandêmico apontaram para muitas possibilidades que se contrapuseram a muitas limitações. As possibilidades que eu entendo que foram interessantes foi aqueles professores, por exemplo, que sequer gostariam de experimentar alguma tecnologia voltada ao digital, por exemplo, muitas vezes nem tentavam, né? E acabaram tendo que, de forma compulsória, como eu já disse anteriormente, tendo que dar conta dessa demanda, que foi o caminho encontrado para alunos e professores continuarem minimamente na tentativa da construção de um processo de ensino-aprendizagem. Bom, mas nesse processo as limitações foram muito grandes. E eu entendo que a maior delas foi a questão do acesso digital. Essa falta de acessibilidade digital no sentido do equipamento, do aparelho, né, do computador, do celular, do tablet e dos pacotes de dados na internet, mostraram para a gente o abismo social em que nós estamos mergulhados, né? A gente já tem essas questões voltadas para a educação, para a saúde, para tantas outras coisas, e aquilo que, se alguém desconfiava, né, quando vem com o discurso, todo mundo tem um celular na mão, não tem comida, mas tem um celular, a gente entendeu que ter um celular na mão não quer dizer ter o acesso que todos têm. Então, essas limitações foram muito fortes e muito marcantes. Eu trabalho numa escola pública federal da cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que o público de uma escola pública é diverso, e essas tensões foram muito grandes. Levaram a gente a descobertas, levaram a gente a tirar coelhos da cartola, porque em alguns momentos foi o que nós fizemos, porque, na verdade, no começo de tudo, nós não fazíamos ideia de como começar a lidar com essas questões do distanciamento e do afastamento, tanto do professor quanto do aluno, do nosso ambiente escolar. Bom, aí agora vamos para a parte boa, né? Que é a parte da prática, né? Do nosso fazer pedagógico. A partir dessas tensões, das escolhas que nós fizemos, o meu campus decidiu fazer algumas atividades, e eu vou trazer aqui para vocês com alguns comentários sobre encaminhamentos que nós fizemos para a realização dessas atividades e alguns exemplos dessas atividades. Espero que vocês gostem.
Bom, um dos recursos tecnológicos que a escola nos oferecia para entrar em contato com os nossos alunos de primeiro a quinto ano do ensino fundamental era a plataforma Moodle. Obviamente, isso deixou a gente de cabelo em pé, principalmente quem já conhecia a plataforma e sabia da dureza dela, né? Uma plataforma aparentemente muito árida. E aí nós tínhamos uma equipe do LIED, do Laboratório de Informática, que deu uma cara e um layout todo especial para essa plataforma, além de fazer treinamento para os professores e para os alunos. Então, aqui já tem uma palhinha de como ficou a entrada da nossa plataforma. Especialmente eu coloquei a de quinto ano, que é onde eu trabalho. Bom, vocês devem estar surpresos, né, com a carinha que o nosso Moodle assumiu, né? Vocês observem que as crianças poderiam acessar as abas coloridas com as diferentes atividades, com agenda, com comentários, tudo muito é, dentro do funcionamento da plataforma Moodle, né, mas com a acessibilidade bem destacada para eles. Aí aparece as aulas síncronas destacadas. Cada rótulo desse, quando é clicado, aparece uma configuração. Bom, vencidas as primeiras tensões, né, do uso da plataforma, tanto por parte de professores e alunos, as aulas síncronas e assíncronas começaram a acontecer. Os links das aulas síncronas eram acessados através da plataforma e as tarefas que eles tinham que fazer nos momentos assíncronos também eram postadas na plataforma. Os exemplos que eu trago são de quinto ano, e são atividades que integram, usando tecnologias, a matemática e a ciência. Bom, essa atividade foi desenvolvida em momentos síncronos e assíncronos. Num primeiro momento síncrono, eles foram orientados a buscar informações sobre a distribuição da água no planeta e como essa água era distribuída. Eles tiveram uma semana para fazer isso. Depois, eles trouxeram como retorno muitos gráficos de todas as formas, de barras, de coluna, gráficos setoriais, com essa visão tridimensional, né, planificados. E nós fizemos uma eleição para escolher qual que eles queriam que compusesse um exercício que eu faria para eles, que seria o próximo exercício assíncrono deles. Bom, eles escolheram esse aí, e aí nós fizemos do lado um quadro, né, que fazia uma transformação dos dados que estavam informados ali no gráfico. Nós faríamos uma transformação, um registro, né, nesse quadro. Depois disso, né, porque a gente começou a explorar e a reforçar a questão dos números, das porcentagens, porque a gente já vinha trabalhando isso em matemática, né? Então, nós fomos fazendo um processo de compreensão e de entendimento das diferentes formas que a gente pode representar um mesmo contexto, um mesmo conteúdo. Essa atividade dá prosseguimento à anterior. A gente, mais uma vez, desdobra a atividade numa representação diferente, né, para eles entenderem o que representava aquele 1% de água doce, os 97% de água salgada, quanto de água, né, a gente não tem acesso nesse mundo de água que existe aí. Então, a gente vai aí desenvolvendo, através do casamento entre ciência e matemática, né, de um pensamento crítico a respeito de tudo que se fala da questão da preservação dos mananciais de água.
Eu repeti o quadro aí só para vocês entenderem que, na verdade, essa outra questão que vem aí é um desdobramento da anterior. Eles vão fazer, né, uma escolha de alternativa a partir da construção que eles fizeram, da pintura, né, que eles fizeram nesse prisma retangular, mostrando de uma outra forma a proporção de água no planeta. Bom, essa atividade foi uma atividade integrada. Ela lançou mão de um instrumento do Moodle, né, que era um exercício todo de questões objetivas que foram construídas por todos os professores que davam aula no 5º ano para as turmas, né, comuns de português, matemática, estudos sociais e ciências, e nós usamos como tema condutor a questão das exclusões sociais. Mais uma vez, eu fiz uma questão que misturava matemática e ciências, dessa vez explorando a questão do sistema digestório e doenças que podem acontecer a partir do consumo de água contaminada por falta de esgotamento, por exemplo. Então, vou dar uma explicadinha rápida para vocês. Bom, essa questão traz a informação de que 57% dos brasileiros não possuem acesso à rede de esgoto e tratamento de água. Então, eles têm que dizer se a afirmativa que diz que muitas pessoas podem ter doenças causadas pelo contato ou pela ingestão de água contaminada é verdadeira ou se ela é falsa. E num desdobramento da questão anterior, a gente pergunta se essa falta de tratamento de água também impacta na qualidade do solo. Essa outra questão traz um gráfico que indica a proporção de esgotamento sanitário no Brasil. O serviço adequado, quem não tem serviço adequado e quem, além de não ter acesso ao esgoto, precisa usar fossas. E a partir desses comentários, eles têm que escolher uma ou mais alternativas que estejam de acordo com a informação trazida por ele. Essa questão se integra de forma muito direta com outras questões para além de ciências e matemática, que é um trabalho que vem sendo feito pelos professores de estudos sociais sobre o racismo estrutural. E aí eu trago, associado a ela, né, a exclusão sanitária, que está diretamente ligada a isso, e observando esses gráficos aí, as crianças já aprenderam a fazer, né, a gente está trabalhando isso com eles, a fazer esse link entre informações, cruzar dados para a gente criar conclusões, e aí elas, a partir do que elas viram e do que já viram nas questões anteriores, elas têm que saber se é verdade e se é possível afirmar que a partir dessas informações, pessoas pardas e negras, por exemplo, desenvolvem aqui no Brasil mais doenças do trato gastrointestinal, como, por exemplo, a diarreia. Bom, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, né, aqueles alunos que puderam, né, ter o privilégio de ter maior acesso às redes de comunicação, puderam, obviamente, desenvolver muito melhor as atividades. Agora, né, nós estamos de volta e eu tenho trazido para a minha sala de aula as práticas que eu acabei acumulando no período pandêmico, né? Porque as pesquisas agora são feitas sempre junto com os alunos, nós decidimos muitas vezes que caminhos nós daremos para explorar um determinado assunto, e uma coisa muito importante, que eles estão aprendendo a pesquisar na internet, que não basta
colocar o nome, encontrar uma única informação e aquela informação já resolveu a questão da minha dúvida. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre essa questão de que a gente trabalha em duplas no laboratório de informática, as diferentes duplas às vezes encontram informações e depois a gente senta e discute essas informações, né? Agrupando aquelas que são diferentes, que se conflitam, que são iguais, mas estão escritas de forma diferente. Então, essa construção do conhecimento matemático para a vida cidadã, eu acho que é elementar para o trabalho das crianças. Bom, em total concordância com os autores que estão citados aqui logo abaixo, eu destaco que as mídias digitais não são os únicos recursos. A gente não tem que só trabalhar com mídia digital, existem as outras, né? Os materiais que a gente usou a vida inteira e construiu e continua construindo, e com certeza essa longa jornada, né, segundo os paradigmas ditos lá no início da nossa conversa, essa caminhada da comunicação humana, ela não termina aqui, né? E um passo adiante não exclui as vantagens adquiridas dos passos anteriores. Então, eu deixo aí algumas imagens para vocês darem olhadas em atividades que fazem uso de mídias que não as digitais, que são tão importantes quanto. Bom, eu agradeço imensamente a atenção que vocês deram à minha apresentação e agora vamos à nossa conversa, né? Que agora é que vem a coisa boa.